E fala galera, beleza? Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game e eu estou pronto para trazer mais um conteúdo para você. E hoje eu vou trazer as regras do Vampiro à Máscara Vendetta, lançado aí pela Galápagos Jogos aqui no Brasil. O Vampiro à Máscara Vendetta é um jogo aí que vai até de 3 a 6 jogadores, recomendado aí dos 14 anos em diante. Ele tem a proposta de ser um jogo rápido, de aproximadamente aí de 30 a 40 minutos de partida. E depois que todo mundo compreende as regras, é isso mesmo que ele dura, tá galera? E tem aí aquelas famosas mecânicas de trairagem, que se você curte o Vampiro à Máscara, é muito bom nisso, de toma essa, de você aplicar aquela sacanagem nos seus amiguinhos através do Vampiro à Máscara. E se você também é fã, né, dessa linha do Vampiro à Máscara e conhece a linha do Vampiro à Máscara, o jogo tem fortes referências na temática, trazendo temas aí como a frenesi, a diablerie, como dizem aí os mais refinados, inclusive todos os 7 clãs da Camarilla disponíveis para você estar escolhendo e jogando contra os seus amigos, disputando para ver quem vai ser o príncipe de Nova York. Tá interessado? Quer ver como funcionam as regras do Vampiro à Máscara? Então já deixa o like aí para fortalecer o canal, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal também, ativa o sininho para continuar recebendo conteúdo não só do Vampiro à Máscara, mas também dos mais board games que são lançados aqui no Brasil e também de board games já lançados, que eu sempre estou trazendo vídeos aí com regras e gameplays. Você também pode seguir a gente lá no Instagram, nós temos bastante conteúdo por lá também, e por lá você pode falar comigo pelo direct e estar antenado em todas as decisões e votações que são feitas dos próximos conteúdos aqui do canal. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos lá para a mesa, vamos aprender padrão matilha, detalhe por detalhe, como é que se joga o Vampiro à Máscara Vendetta. Fala galera, beleza? Então vamos começar aqui com a explicação das regras do Vampiro à Máscara Vendetta. Como é de costume, e se vocês já estão há um bom tempo nos acompanhando, a Matilha gosta de explicar as regras detalhe por detalhe, tintim por tintim. E para isso nós sempre começamos pelo setup, tá? Desde o início do setup, desde o começo. Quando você for então iniciar a sua partida de Vampiro à Máscara, a primeira coisa a se fazer é tirar aí de um modo sorteado, né? Pode ser 2 ou 1, o lendário pitoco, como que vocês queiram, quem vai ser o jogador que vai ser o first player, o primeiro jogador que vai ficar então aqui com o marcador de primeiro jogador, tá? Feito esse sorteio, o jogador que for selecionado recebe o marcador de primeiro jogador. Então é o momento de preparar os locais, né? Eu deixei já aqui na mesa disposto. O jogo ele vem com 4 locais, tá? Sendo o quarto o Refúgio do Príncipe, como o jogo chama. O Refúgio do Príncipe sempre vai estar em todas as partidas, tá galera? Eu vou explicar aqui como é que você vai montar esse setup inicial de local. Ele é de acordo com a quantidade de jogadores que você estiver jogando. Se você estiver jogando aí de 3 a 4 jogadores, você vai usar apenas o local 1, 2 e o Refúgio do Príncipe. E você vai montar eles aqui na mesa em ordem, tá galera? 1, 2 e o Refúgio do Príncipe. Agora, se você estiver jogando uma partida de 5 ou mais jogadores, aí você vai fazer uso então também do terceiro local, colocando em ordem, e por último o Refúgio do Príncipe também vai ser incluído aí no setup. Então a quantidade de locais depende do número de jogadores. 3 ou 4 jogadores você vai usar o local 1, 2 e o Refúgio do Príncipe. 5 jogadores aí ou 6 você vai usar
1, 2, 3 e o Refúgio do Príncipe, sempre montando eles aí em ordem. Bom, para facilitar o nosso espaço na mesa, né, vamos simular uma partida aqui com 3 jogadores. Então nós vamos usar o local 1, 2 e o Refúgio do Príncipe. Colocados os locais, então é hora de escolher o clã que cada um dos jogadores vão controlar durante a partida. O jogo vem aí com um total de 7 clãs, tá, pessoal? Os clãs aí, todos os clãs conhecidos do Vampiro à Máscara. E para haver aí um equilíbrio, né? Se for a primeira vez que o grupo estiver jogando, não tem problema cada um escolher o clã que quer jogar. Mas se a galera já tiver aí dominado, né, a habilidade de alguns clãs, para que haja um maior equilíbrio, é melhor que isso seja feito de maneira aleatória, tá? Então, como que isso é feito de maneira aleatória? Você vai pegar aí todas as fichas de clã, você vai embaralhar essas fichas de clã, e você vai comprar um número de fichas de clã igual ao número de jogadores mais 1. Como nós estamos simulando uma partida para 3 jogadores, então nós compraríamos aqui um total de 4 fichas de clã. Tá? O restante das fichas de clã que não foram sorteadas é devolvido para a caixa do jogo. Então, começando pelo jogador que recebeu, né, o token de First Player, esse jogador vai pegar todos os clãs e ele vai escolher aqui qual clã ele vai querer jogar. Vai pôr o clã que ele quer jogar na frente da área de jogo dele e vai passar o restante dos clãs em sentido horário para que o próximo jogador escolha e até que os 3 tenham escolhido, e obviamente vai sobrar um clã que também acaba aí sendo devolvido para a caixa do jogo. Outro ponto importante a respeito do marcador de ambição, né, que além dele marcar o primeiro jogador, ele serve para todo o critério de desempate, tá, galera? Sempre que houver um empate, o jogador que estiver com o marcador de ambição ou o próximo jogador em sentido horário mais próximo do jogador que tiver o token de ambição é quem vence os empates. Depois de escolhido o clã, então, cada jogador vai localizar, né? Pode ver que esses tokens aqui, eles têm o mesmo símbolo do seu clã. Então o jogador vai localizar os 2 tokens, que são os tokens aqui de ficar ou retirada. E também vai colocar aí próximo à sua área de jogo. Cada jogador também vai localizar as peças aqui de posição de cartas, tá, pessoal? Vem 4 porque são um total de 4 locais, mas se você estiver jogando aí uma partida igual eu estou simulando aqui de 3 jogadores, você vai estar aí colocando apenas 3, um em cada local. Essas peças, elas servem para determinar aonde você vai jogar as cartas do seu clã. Então, posicione aí, todos os jogadores vão posicionar a sua peça, né? Vamos aí simular uma partida de 3 jogadores, então vamos aqui colocar que também os Nosferatu estão aqui nessa partida. E além dos Nosferatus, vamos colocar aqui que os Malkavianos também estarão na partida. Aí então cada jogador vai estar colocando as suas cartas no seu espaço apropriado, né, pessoal? Feito isso, então, localiza aí o baralho de vítimas, tá? O baralho de vítimas, todas as cartas têm os mesmos valores numéricos. O que muda nela, né, são apenas a arte e as frases escritas aqui embaixo. Elas não têm nenhuma habilidade especial. Então esse baralho de vítima, ele sempre é posicionado na área de jogo com a face dele voltada para cima, tá? Não há a necessidade de deixar aqui o baralho de vítima com a face para baixo. Já que já estamos falando dele no setup, vamos entender aqui a construção, né, da carta do baralho de vítima. Aqui nós temos uma arte com o nome da vítima que não influencia em nenhuma regra do jogo, e também uma frase aqui que é aí mais para temática, que também não influencia na regra do jogo. Portanto, aqui nós temos algumas informações que são pertinentes no jogo. Este número 1 ao lado dessa gota de sangue representa que na fase apropriada que eu vou explicar na sequência, você vai
pegar das suas vítimas e aliados um número igual à totalidade desse valor aqui e vai abastecer o seu vampiro aí com esse sangue. Esse outro valor aqui, que é o valor de influência, é que se você conseguir chegar com essa vítima no final do jogo, ela vai te render aí um ponto a mais de influência na hora de contabilizar os pontos para descobrir quem venceu a partida. Esses outros dados aqui, que são dados por essa caveira, eles só são utilizados caso você venha a drenar essa vítima. Como você é um vampiro, em alguns momentos você pode precisar de sangue, então você pode estar drenando uma das suas vítimas ou aliados, ou você pode ser forçado a fazer isso caso algum jogador venha fazer você entrar em frenesi. Caso você drene a vítima, ela vai instantaneamente te fornecer a quantidade de sangue indicada aqui, porém no final do jogo ela vai passar a te render menos influência. Nesse caso, ela não vai mais me dar 1 de influência e sim 0. E as vítimas que são drenadas são sempre colocadas deste lado aqui da ficha, para identificar que elas foram drenadas e você poder fazer a soma da influência delas no final do jogo. As vítimas que ainda não foram drenadas, elas são colocadas aqui deste lado da sua ficha de personagem e você vai poder estar se alimentando delas aí toda a rodada. Além da vítima, o jogo tem aqui os aliados. Os aliados já são diferenciados uns dos outros. Eles não são todos iguais, tá? E aqui nós temos aliados que são vampiros, que são simbolizados por esse fundo vermelho, e aliados que são humanos, que são simbolizados por esse fundo azul. A funcionalidade da carta aqui é igual a das vítimas, né? Esses valores é o que você recebe caso esse aliado esteja vivo aqui junto com você. E esses valores são os valores que você recebe caso você cometa aí, né? No caso, você drene ele e vai cometer uma diablerie, no caso de ser um vampiro, que eu também vou explicar na regra apropriada. Além disso, os aliados também podem ter habilidades passivas. Essas habilidades aqui são acionadas caso esses aliados estejam aqui na sua área recrutados, né? Ou seja, não foram drenados ainda por você. E algumas habilidades também podem funcionar caso você venha a drenar esses aliados. Como eles não são iguais, né? São todos assimétricos, diferentes. Esse deck aqui de aliado, você vai então realizar o embaralhamento dele. E você vai posicionar também na área de jogo para que todos os jogadores aí possam estar comprando essas cartas no momento apropriado. Agora você vai localizar o deck correspondente ao seu clã. Novamente vai ter a mesma arte aqui que tem em todo o tabuleiro do seu clã. Esse aqui vai ser o seu deck de jogo. Antes de posicionar ele na área apropriada, você vai procurar aqui nesse deck pelas cartas Pronto e Caçar, tá? Todos os jogadores começam com essas duas cartas, tá, pessoal? A carta Pronto e a carta Caçar. Eu peguei outra carta aqui. Todos os jogadores vão começar o jogo então com a carta Caçar e com a carta Pronto. Essas cartas, apesar de todas terem o mesmo nome para todos os decks, isso não quer dizer que elas tenham o mesmo efeito, tá? Elas têm efeitos diferentes para cada um dos decks disponíveis aí de cada clã. Apenas os nomes delas são igual. Separado essas duas cartas vão ficar na sua mão. Então você vai então pegar o restante do deck, vai embaralhar o restante do deck e vai colocar aqui no espaço apropriado na sua cartela de clã. Cada jogador participando então da partida deve receber 6 marcadores de sangue, tá? Que ele vai colocar aqui na ficha dele, e também 3 marcadores de influência. Todos os jogadores começam com essa mesma quantidade de sangue e de influência. Além disso, cada jogador deve comprar uma vítima aqui da pilha e posicionar essa vítima aqui na área de aliados e vítima. Bom, agora você está pronto para iniciar a sua partida de Vampiro à Máscara Vendetta.
Como é então que vai funcionar o fluxo de jogo do Vampiro à Máscara Vendetta? O jogo ele vai ter uma duração aí de 3 rodadas, tá pessoal? Isso mesmo, 3 rodadas, é um jogo rápido, porém cada rodada ela é dividida em 5 fases. Depois que as 5 fases forem realizadas, a rodada tem fim e inicia-se uma nova fase, repetindo aí, inicia-se uma nova rodada, repetindo aí todas essas 5 fases novamente, fazendo isso por 3 rodadas. Vamos entrar agora no detalhe de todas as fases disponíveis aqui de Vampiro à Máscara. A primeira fase que é realizada é a fase de alimentação. Depois da fase de alimentação, vem a fase de preparação dos locais, depois vem a fase de construção da mão, depois a fase de planejamento e por último a fase de resolução. Vamos começar explicando agora fase a fase de maneira detalhada. A primeira coisa a ser feita então no início da rodada é a alimentação. Como eu faço a minha alimentação? Cada jogador, né, essa fase pode ser feita todos ao mesmo tempo. Cada jogador vai recolher uma quantidade de sangue igual ao número de vítimas que ele estiver aqui representado nas suas vítimas. Por exemplo, essa vítima aqui concede 1 de sangue na fase de alimentação para o Brujah. Porém, se o Brujah tivesse aqui um outro aliado, como no exemplo esse padre concede 0 de sangue. Então, tendo esses 2 aliados, o Brujah teria apenas 1 de sangue. Mas, em contrapartida, se ele possuísse esse aliado, que concede a ele 3 de sangue também, então ele teria aí um total de 4 de sangue para coletar na fase de alimentação. Então, a quantidade de sangue que um personagem coleta é igual aí à totalidade de sangue disponível de seus aliados e vítimas que estejam do lado direito aqui da sua cartela de personagem. Após todos os jogadores terem então feito a sua alimentação, nós vamos para a segunda fase, que é a fase de preparação dos locais. Então é comprado uma carta de aliado para cada um dos locais e colocada no local com a face virado para cima. Essas cartas serão os prêmios que os jogadores podem adquirir caso eles fiquem em primeiro local no poder que eles vão exercer naquele local específico. Então é interessante que os jogadores avaliem cada um dos aliados que foram posicionados para que eles possam decidir quais dos aliados vão aí ser melhor na sua estratégia. Agora nós vamos para a terceira fase, que é a fase de construção da mão. Nessa fase, cada jogador vai comprar 2 cartas do seu deck e dessas 2 cartas que eles compraram, eles vão escolher uma carta para colocar na sua mão e a outra carta eles vão devolver no fundo do deck, no fundo do baralho deles. Todos os jogadores na mesa vão fazer esse passo também juntos. Aqui tem uma exceção, tá galera? Se você estiver jogando uma partida para 3 jogadores, na primeira fase, ou seja, na primeira rodada, na fase de construção de mãos, ao invés de comprar 2 cartas, você vai comprar 3 cartas. Das 3 cartas que você comprou, você vai escolher 2 para ficar na sua mão e você vai devolver a última para o fundo do deck. Novamente lembrando que essa exceção à regra é se você estiver jogando aí uma partida de 3 jogadores. Para 4 ou mais jogadores, você faz a regra normal, que é comprar 2 cartas, fica com uma e devolve a outra para o fundo do baralho. Dessa forma, então, na fase de construção da mão, os jogadores terão as cartas Caçar e Pronto, que já começam na mão deles inicialmente. E se estiverem jogando uma partida de 3 jogadores, eles terão então mais 2 cartas, totalizando 4 cartas na sua mão inicial. Ou se estiver jogando uma partida para 4 ou mais jogadores, eles terão 3 cartas, totalizando a sua mão inicial. Então eles estão prontos para ir para a fase de planejamento. A fase de planejamento é a fase onde a maior ação do jogo ocorre. É o momento em que os jogadores devem decidir em quais locais eles vão exercer o seu poder para que eles possam tentar ali ter a maior força e estar vencendo o conflito contra os outros clãs em primeiro lugar para estar recebendo as cartas de aliado.
A fase de planejamento é a fase, agora essa fase é jogada individualmente, um a um por vez, e não é feito mais todos ao mesmo tempo. Começando pelo jogador aí que tem, né, o marcador de ambição, ele vai então escolher uma carta da sua mão e vai posicionar essa carta em um dos 3 locais disponíveis. Ele vai posicionar essa carta aí no espaço apropriado para o seu clã, né? Caso, por exemplo, o Brujah escolha posicionar a carta dele, ele vai usar aqui o espaço apropriado para o clã dos Brujah, para que ele possa ali jogar a carta dele. Um jogador também, quando ele posiciona a carta dele, ele tem a opção de posicionar junto com a carta 3 até 3 de sangue por carta, tá, pessoal? Ele poderia, junto com essa carta, posicionar então aqui mais 3 de sangue. Um sangue posicionado, ele aumenta em 1 na proporção de cada um sangue, 1 ponto de força, a força do seu clã naquele local. Neste caso aqui, eu estaria posicionando uma carta que tem a força 0, que eu vou explicar a anatomia das cartas na próxima fase. Porém, eu estaria adicionando mais 3 de força neste local, então eu teria 3 de força. Vale lembrar que se eu posicionar na minha próxima rodada, na minha próxima vez, né, de planejar outra carta no mesmo local, se eu quiser eu posso posicionar até 3 sangue novamente ali, para que eu possa aumentar o meu poder naquele local. A regra é que eu posso posicionar até 3 de sangue para cada carta que eu use no local. Quando eu jogo uma carta em um local, eu tenho a opção de colocá-la dessa forma, virada para cima, ou eu tenho a opção de jogar a carta oculta, escondida dos meus oponentes. Porém, para que eu possa jogar uma carta escondida dos meus oponentes, eu preciso pagar 1 de sangue para isso. E esse sangue pago não é um sangue posicionado, ou seja, ele não vem para cá para aumentar a força do meu clã. Ele deve ser descartado como custo por eu jogar a minha carta escondida dos meus oponentes. Mas cuidado, nem toda carta é bom que você jogue ela virada para baixo. Eu vou explicar na anatomia das cartas como funciona cada uma das cartas e todos os tipos de cartas que o jogo vem. Depois então que o primeiro jogador com o marcador de ambição posicionar uma de suas cartas, em sentido horário, o próximo jogador então vai posicionar a sua carta, podendo também posicionar sangue caso ele queira. Depois que todos os jogadores fizerem isso, e voltar para a vez do jogador que tem o marcador de ambição, esse jogador poderá posicionar então mais uma carta. Os jogadores vão fazer isso um número de vezes que é tabelado de acordo com as rodadas, tá, pessoal? A primeira rodada, em uma partida para 4 ou mais jogadores, os jogadores vão posicionar 2 cartas, ou seja, eles vão fazer esse processo 2 vezes. Se você estiver jogando uma partida com apenas 3 jogadores, os jogadores irão fazer esse processo 3 vezes. Então eles irão posicionar num total de 3 cartas. De um modo ou de outro, devido à regra especial para a partida de 3 jogadores, no final, cada jogador deve ter apenas uma carta sobrando na sua mão. Todas as outras cartas estarão posicionadas em alguns dos locais. É importante lembrar que o jogador deve posicionar uma carta, isso não é opcional, mas ele pode posicionar um sangue. Sangue posicionado é opcional. Agora, posicionar uma carta não é opcional, o jogador deve sempre posicionar uma carta na sua vez. Já que nós estamos falando das cartas, vamos ver aí a primeira diferença entre as cartas. Note que aqui nós temos 2 cartas, e essas cartas elas têm aqui um fundo de cor diferente. A carta desafio ela tem um fundo branco, enquanto a carta aqui que diz esse palavrão, o sistema, ela tem um fundo aqui preto. O que isso quer dizer?
Toda carta que tem um fundo branco é uma carta passiva, ou seja, ela tem uma habilidade que é passiva e essa habilidade vai estar em funcionamento somente se eu tiver com ela virada para cima. Note que não é interessante que eu jogue uma carta passiva virada para baixo, porque caso ela esteja virada para baixo, o seu efeito passivo que pode ficar acontecendo durante todo o ciclo do jogo não vai estar ativo. Então é interessante que as cartas passivas sejam sempre jogadas para cima. Enquanto aqui as cartas que tem esse fundo preto, elas podem ter os seus efeitos ativados em determinados momentos do jogo. Eu vou explicar quando cada efeito desse é ativado. E nós temos aqui por último um valor que vai estar sempre no centro da carta, que é o valor de força que aquela carta vai te dar naquele local. Na próxima fase que nós vamos entrar aqui, que é a fase de resolução, nós vamos entender que aquele que tiver a maior força no local vai se tornar aí o mais influente, aquele que exerceu mais poder no local em questão. Durante a sua fase de planejamento, a qualquer momento na sua vez, você pode escolher drenar qualquer vítima ou aliado seu para que você possa gerar mais sangue para você. Caso você esteja precisando de sangue, você tem a opção de drenar aqui a qualquer momento na sua vez um aliado ou uma vítima. Lembrando que quando você drena um aliado, você recebe imediatamente a quantidade de vítima de sangue que vai estar expressa aqui na caveirinha na carta da vítima ou do aliado. Muito cuidado com isso. Caso você venha a drenar um vampiro, você vai estar cometendo o maior pecado dentre os vampiros. Você vai estar cometendo a diablerie. Você vai estar devorando o outro da sua própria espécie. É como se fosse um canibalismo. E quando isso acontece, quando você drena um outro vampiro, seja voluntariamente ou involuntariamente, que eu vou explicar como isso acontece de forma involuntária, você deve, obviamente, posicionar o vampiro drenado aqui na área do lado esquerdo da sua ficha de jogador. E você também deve receber um token de Diablerie. Esse token de Diablerie, caso você venha a receber o terceiro token, você está automaticamente eliminado do jogo. Você cometeu a Diablerie tantas vezes que você foi caçado e eliminado do jogo. Porém, todo sacrifício tem aí as suas recompensas. Para cada token de Diablerie que você possuir, você aumenta o seu poder, você drenou a força de outro vampiro, você se tornou mais forte. Então você pode estar usando o token de Diablerie, virando esse token, pegando um sangue do banco e não um sangue da sua ficha e posicionando esse sangue em um dos locais onde você posicionou uma carta, aumentando então o poder daquele local. Você pode fazer isso uma vez por rodada para cada token de Diablerie que você possuir. O problema é que este marcador no final do jogo ele vale -1 de influência para cada marcador de Diablerie que você possuir. Então você tem que analisar bem a sua estratégia e ver o que vale a pena ou não fazer. Lembrando que você pode ser forçado a drenar um vampiro mesmo contra a sua vontade. E de que modo isso pode acontecer? Toda vez que um vampiro fica sem sangue, ele entra em uma frenesi descontrolada e ele vai drenar a primeira vítima que tiver na sua frente. Toda vez que você não tiver mais sangue em sua ficha, você automaticamente entra em frenesi. Quando você entrar em frenesi, você tem que pegar todos os seus aliados que estão aqui do lado direito, embaralhar eles e comprar um de forma aleatória, e você vai estar drenando automaticamente aquele aliado comprado. Note que neste caso eu estaria drenando um vampiro e cometendo aí uma Diablerie.
eu nunca posso gastar o meu último sangue e entrar em frenesi de livre e espontânea vontade. Caso eu tenha apenas um sangue, eu não posso consumir esse sangue e entrar em frenesi. Mas outros jogadores podem me fazer perder esse sangue ou mais sangue e entrar em frenesi. Quando isso acontece, além de eu ter que drenar de forma aleatória um dos meus aliados, o jogador que conseguiu fazer com que eu entrasse em frenesi, aquele jogador recebe 1 de fama. Depois então que todos os jogadores tiverem posicionado as suas cartas, lembrando que a quantidade de cartas posicionadas é respeitada de acordo com a rodada, então aqui simulando uma partida para 3 jogadores na primeira rodada, cada jogador posicionaria aí um total de 3 cartas, cada um posicionando uma carta de forma alternada até que todos tivessem posicionado as 3 cartas. A fase então de planejamento chega ao fim e chega então na fase de resolução, aonde a fase de resolução ela é dividida por 5 subpassos que estão dentro da fase de resolução. Primeiro os jogadores vão resolver o subpasso retirada, depois eles vão resolver o subpasso revelação, depois o subpasso preparação, depois o subpasso conflito e por último o subpasso resultado. Explicando detalhadamente cada um desses subpassos, o subpasso de retirada é resolvido da seguinte maneira: os jogadores vão resolver então todos os encontros em todos os locais, começando pelo número 1, depois o número 2 e depois no número 3. Todos os jogadores presentes no local número 1 devem então escolher se eles vão querer ficar ou bater em retirada daquele encontro de modo secreto. Cada jogador vai selecionar um token, vai colocar de modo oculto esse token e assim que todos estiverem posicionados, eles vão então revelar a sua decisão. Neste caso, nós vemos que apenas o Nosferatu colocou carta no local 1. Os jogadores brigaram mais aqui pelo local 2. Neste caso, como só o jogador Nosferatu colocou a carta aqui, não seria inteligente ele se retirar do local, já que ele conseguiria aqui uma vitória fácil. O jogador Nosferatu, então, não realiza a ação de se retirar, ele decide continuar aqui no local 1. Como aqui no local 1 nós só tivemos uma carta do jogador Nosferatu, não faria sentido o jogador que controla o Nosferatu se retirar daqui. Vamos entender aqui no local 2, onde nós simulamos uma partida aqui mais acirrada para explicarmos todos os passos. Mas vale ressaltar que primeiro é resolvido o local 1, depois o local 2 e depois o refúgio do príncipe. Nesse caso do local 1, o Nosferatu venceria automaticamente aqui e pegaria a recompensa. No caso do local 2, todos os jogadores então deveriam decidir se eles iriam ficar para a luta ou se eles iriam se retirar. Caso os jogadores escolham a retirada, aquele jogador que se retirou, ele vai revelar todas as cartas que ele jogou e ele vai imediatamente se retirar para o refúgio do príncipe, colocando as suas cartas no seu espaço apropriado do refúgio do príncipe. Todo o sangue posicionado que ele estiver aqui em caso de retirada retorna para a ficha dele, não é perdido, tá? Retorna para a pilha do jogador. Esse sangue que ele posicionou, ele acabou não usando aqui para aumentar a sua força e tentar vencer o conflito. Caso os jogadores não escolham se retirar, eles vão então ficar, eles vão automaticamente para a segunda etapa, que é a etapa de revelação. Todos os jogadores que ainda ficaram presentes no local devem revelar as suas cartas presentes no local. Então todas as cartas viradas para baixas vão ser então reveladas e todos os jogadores vão demonstrar aí as cartas que eles jogaram. Agora cada uma das cartas será resolvida em ordem de acordo com os subpassos. Primeiro nas cartas de preparação, depois as cartas de conflito e depois as cartas de resultado. O que isso quer dizer? Todas as cartas que tiverem este simbolinho aqui, que é uma espécie de sol raiando, são as cartas de
preparação e elas vão ser as primeiras a serem resolvidas. Começando pelo jogador que tem o marcador aqui de primeiro jogador, ele vai resolver todas as cartas dele que tenham o símbolo do sol, que sejam de preparação. Quando ele tiver feito isso, ele vai passar a vez para o próximo jogador em sentido horário. Neste caso, então, imaginamos que o sentido horário da mesa seja esse. O Brujah não jogou nenhuma carta aqui com o símbolo de preparação, portanto ele não vai ativar nenhuma das suas cartas neste momento. Porém o Malkaviano jogou aqui uma carta com o símbolo de preparação, que é o Mesmerizar. E aqui diz que ele escolhe um rival e joga todas as cartas da mão dele em sua posição neste local virada para cima. Ou seja, ele escolhe um rival, jogue todas as cartas da mão dele em sua posição neste local jogada para cima. Olha que interessante, ele faria o Brujah jogar a carta que sobrou na mão do Brujah na posição do Malkaviano, aumentando aí, né, a força do Malkaviano. Depois do Malkaviano, pela ordem de jogo, seria o Nosferatu. Ele então resolveria aqui a sua carta que tem o símbolo, né, de preparação, que é o ataque pelas costas, dizendo que ele pode usar até 3 de sangue nesse local. E então ele pode mover essa carta para o refúgio do príncipe. Ele poderia posicionar sangue neste local, deixando uma força ali, e jogar esta carta para ser uma carta lá no refúgio do príncipe. Ele se moveria de posição após a fase de retirada. Feito isso, todos os jogadores aí que resolveram as suas cartas de preparação agora devem resolver o conflito. As cartas de conflito são todas as cartas que não possuem nenhum símbolo aqui na parte de cima, que tem apenas a força. Neste caso, essas cartas simplesmente vão somar aqui as forças totais dos jogadores. Caso elas tenham algum texto, elas fariam efeito. Caso não, elas apenas somariam os seus resultados na luta. É o momento, então, que os jogadores vão ver quem venceu o conflito. Primeiro, eles ativam os efeitos de todas as cartas de conflito e depois eles determinam o vencedor do conflito. No caso do Brujah, novamente pela ordem do First Player, a carta dele aqui é uma carta passiva e esse efeito só estava em jogo antes de começar a etapa de resolução. Portanto, esse efeito não vale mais para este momento. E no caso do nosso amigo Malkaviano, também a carta que ele jogou aqui é uma carta passiva. E o Manto das Sombras aqui do Nosferatu também é uma carta passiva. Então os jogadores não têm nenhum efeito para ativar dessas cartas. Eles vão então somar agora toda a sua força para determinar quem vence a disputa neste local. Vamos então aqui pegar todas as cartas do Brujah. Note que o Brujah tem uma carta com 0 de força, uma com 4 e uma com 3, então o Brujah tem 7 de força. Porém, o Brujah posicionou mais 4 sangue aqui, dando ao Brujah mais 4 pontos de força, totalizando 11. O Malkaviano conseguiu aqui na totalidade, usando ainda a carta do Brujah, que ele pegou com o Mesmerizar, um total de 6 pontos de força. E o Nosferatu conseguiu um total de 6, 3 do seu Manto das Sombras e mais 3 do seu sangue posicionado. Neste caso, o Brujah foi o vencedor desse desafio, deste encontro neste local. Como o Brujah foi o primeiro, ele vai receber, sendo na rodada 1, o aliado que está neste local. Tá? Ele recebe o aliado deste local, ele vai colocar na sua área de jogo. Ele também recebe 1 de influência por ter vencido esse encontro. Caso esse encontro tivesse acontecido no refúgio do príncipe, ele receberia 2 de influência. Ele receberia 1 adicional por ganhar o encontro no refúgio do príncipe. Agora tem que resolver o segundo lugar. Porém, o Malkaviano e o Nosferatu empataram. E um empate é decidido pela ordem de jogo de acordo com o marcador de First Player.
Lembre-se então que o Malkaviano vem na ordem de jogo, então o Malkaviano fica em segundo lugar. E na primeira rodada, em segundo lugar, o Malkaviano recebe uma carta de vítima e também recebe um de influência, colocando lá na sua área de jogo. E o terceiro lugar, que ficou no caso para o Nosferatu, recebe aí apenas um de influência. Note que essa premiação ela é tabelada de acordo com as rodadas, tá, pessoal? Então nós podemos ver aqui que na rodada 1 nós temos uma premiação, na rodada 2 outra premiação e na rodada 3 outra premiação para o vencedor, o segundo e o terceiro lugar. E o asterístico serve aqui para lembrar que todo encontro que é vencido lá no Refúgio do Príncipe adiciona um de influência a esse valor mostrado aqui nessa tabela. Depois então de resolvido o conflito, de pegado as premiações, agora é o momento de ativar todas as cartas de resultado, que são essas cartas aqui que tem esse símbolo da noite. Mesmo depois da batalha ter sido vencida, os jogadores podem se causar danos e prejuízos uns aos outros. Então, o jogador que tem o token de First Player escolhe aqui as suas cartas que tem o símbolo de resultado para ativar na ordem que ele queira. E ele precisa ativar todo o efeito de uma para que ele possa vir e ativar a outra. Então o Brujah escolhe roubar um de sangue de cada rival. Cada rival que participou com o Brujah desse conflito tem que pegar um de sangue da sua própria ficha de herói e dar este sangue para o Brujah. Então o Brujah receberia um sangue do Malkaviano e um sangue do Nosferatu. Depois de ativar a sua carta de caça, o Brujah tem outra carta de resultado, que diz que se ele ganhar neste local, cada rival perde 4 de sangue. E se ele não ganhar, eles perdem 2 de sangue. É uma ótima carta aí, com um ótimo efeito. E como o Brujah foi o vencedor, todos os rivais que participaram dessa batalha perderiam mais 4 de sangue aqui para o Brujah. Depois que o Brujah ativou todas as suas cartas de resultado, então o Malkaviano viria aqui e ativaria cartas de resultado, que no caso ele não tem nenhuma. E o mesmo faria o Nosferatu. Feito isso, o encontro neste local foi resolvido e passa-se então para os mesmos passos agora no Refúgio do Príncipe, repetindo tudo o que foi explicado até o momento. Depois que os jogadores resolveram todos os locais, eles então aí vão para o fim da rodada. No fim da rodada eles verificam se esta já é a terceira rodada. Se já for a terceira rodada, eles vão imediatamente para o fim do jogo contar as suas influências e descobrir quem venceu o jogo. Caso não seja a terceira rodada, eles vão repetir todos esses passos, assim fazendo a segunda rodada e posteriormente a terceira rodada. Sendo então a terceira rodada indo para o fim do jogo, os jogadores então vão contar as suas influências para descobrir qual deles agora se tornou o príncipe de Chicago. A primeira coisa que os jogadores vão fazer é somar todas as influências que eles têm aqui em tokens. Depois eles vão somar todas as influências dos seus aliados não drenados. E depois eles vão somar as influências dos seus aliados drenados. Lembrando de subtrair aí no caso um de influência para cada token de Diablerie que o jogador tiver. No final do jogo, aquele jogador que tiver o maior valor de influência se tornará o príncipe de Chicago e vence a partida de Vampiro à Máscara Vendetta. Num caso de empate, o jogador que tiver a maior quantidade de sangue aqui em sua ficha, na sua pilha, vence o jogo. Se persistir o empate, o jogador que tiver o marcador de primeiro jogador vence a partida. Lembrando que o marcador de primeiro jogador, eu acabei esquecendo de explicar, galera, ele é passado para o jogador que vence o local, o conflito aqui no Refúgio do Príncipe. Por exemplo, caso o Nosferatu tivesse vencido aqui o encontro no Refúgio do Príncipe, o Brujah deveria passar o marcador de primeiro jogador para o jogador controlando o clã dos Nosferatus.
O jogo possui algumas variações, tá? Algumas regras variantes aí que são utilizadas para dar aí um maior dinamismo na partida e aumentar a sua rejogabilidade aqui de Vampiro à Máscara. Eu vou entrar aí em detalhes dessas regras, porque aqui na matilha nós gostamos de passar todo o conteúdo das regras completos para deixar o mínimo de dúvida possível. A variante para 3 jogadores eu já expliquei. O que muda é que apenas na primeira rodada os jogadores na fase de planejamento comprariam 3 cartas, ficariam com 2 e colocaria a última virado para baixo. Além disso, o número de turnos jogados no planejamento é alterado, né? Porque eles vão ter cartas a mais. Então, no primeiro turno, em 3 jogadores, os jogadores na primeira rodada jogam 3 turnos de planejamento. Na segunda, 4 turnos de planejamento. E na última rodada, eles jogam 5 turnos de planejamento. É a única diferença que tem quando você está jogando uma partida em 3 jogadores. Outra regra variante que possui é você utilizar as cartas de local. O jogo vem aqui com algumas cartas de local, aonde dão efeitos variados para o local. Você vai então posicionar uma carta dessa em cada um dos locais e você vai aplicar os efeitos dessas cartas nos locais. Lembrando que no Refúgio do Príncipe você não coloca essas cartas, porque o Refúgio do Príncipe já tem o seu efeito especial de local. Isso vai aí dar uma maior variabilidade para o seu jogo se você jogar com essa regra das cartas de local. A outra variante é utilizar as cartas de relíquia, que são relíquias poderosas que podem ser utilizadas pelos jogadores durante o jogo. O momento de você adicionar as relíquias ao seu jogo é após cada jogador ter escolhido o seu clã. Feito isso, você vai embaralhar aqui e colocar um número de relíquias igual ao número de jogadores mais 1. Se nós estivéssemos fazendo aí uma partida para 3 jogadores, colocaríamos 4 relíquias abertas na mesa. Então o jogador que estiver à direita do jogador com o token de primeiro jogador, ou seja, em sentido anti-horário, escolhe a primeira carta de relíquia, e seguindo em sentido anti-horário, cada jogador então escolhe sua carta de relíquia e coloca essa carta revelada à sua frente para todos os jogadores. As relíquias normalmente são cartas muito poderosas, por isso elas só podem ser usadas uma vez na partida. Então quando você utilizar a sua relíquia, você vira ela para baixo para simbolizar que você já usou ela nessa partida. E além disso, no final do jogo, as cartas de relíquia valem um valor de influência que estão indicados aqui no canto direito da carta. Tenha você utilizado a sua relíquia ou não, tá? Você ganha esse valor de influência de qualquer maneira, você usando ou não a sua relíquia. É isso aí então, galera. Essa foi a explicação de todas as regras do Vampiro à Máscara Vendetta. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como funciona as regras do jogo. Logicamente que nós vamos trazer uma gameplay para vocês ver tudo isso aqui em prática e ter aí uma maior compreensão do funcionamento de cada regra. Beleza? Então, galera, aquele abraço e até a próxima!